Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje vamos fazer aí um giro de notícias, de informações sobre o nosso Fluminense de ontem, de hoje, né? Mas antes disso eu gostaria de pedir aquele like, aquela inscrição no canal, né? Para fazer esse canal crescer, para fazer atingir mais pessoas, para que a gente possa estar sempre melhorando e trazendo mais conteúdo para todos vocês, tá? Então clica no like, se inscreve no canal, aperta gostoso o badalo do Alê lá no sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Pedro Antônio não será candidato à presidência do Fluminense. Em live realizada ontem, né, o que muitos tricolores queriam como candidato e que achavam que era favorito para derrotar Mário Bittencourt, anunciou por diversos motivos pessoais, entre outros, que não será candidato ao pleito de novembro. Assim sendo, apenas Ademar Arraes e Marcelo Souto já oficializaram as suas pré-candidaturas, lembrando que para alguém ser candidato a presidente do Fluminense tem que conseguir montar uma chapa com 200 sócios para poder fazer a inscrição dessa chapa. Mário Bittencourt ainda não anunciou a sua candidatura, mas certamente ele será candidato. E vamos ver se Marcelo Souto e Ademar Arraes têm os 200 sócios para poder oficializar e inscrever as suas candidaturas. Lembrando que, se eu não me engano, Marcelo Souto vem com o Sérgio Poggi junto na sua chapa. Uma pena, lamento, que o Pedro Antônio não seja candidato, mas respeito a decisão dele de não ser candidato. Somos muito gratos a ele pela construção do CT, que inclusive tinha o nome dele, e depois por represália política, Mário Bittencourt trocou para Carlos Castilho, que, ok, um grande ídolo da história do Fluminense, mas não tinha necessidade de, por represália política, fazer a troca do nome do CT. Tá? Então, Pedro Antônio não é candidato à presidência do Fluminense. Ontem à noite, Fernando Diniz esteve no Bem Amigos, o programa do Galvão Bueno no Sport TV. Nós não vamos colocar imagens, porque são imagens de terceiros e eu ainda sinceramente não sei como é que funciona isso no YouTube, mas o fato é que Fernando Diniz deu uma tremenda aula de futebol no programa Bem Amigos. Os haters do Fernando Diniz devem ter ficado enlouquecidos de ódio no coração, mas foi uma verdadeira aula que o nosso técnico deu. Entre outras coisas, afirmou claramente que quando ganha não está tudo certo, quando perde não está tudo errado, e que na vitória contra o Flamengo no domingo, sobre o nosso freguês, valeu freguesia, mas na vitória contra o Flamengo ele extraiu diversas lições para que o Fluminense encontre o equilíbrio, que não jogue no chutão, como jogou contra o Corinthians e deu muito ruim, mas também que não exagere na saída curta de bola próxima à área, que trouxe alguns problemas, dois problemas na verdade, um no primeiro e outro no segundo tempo, que o Fábio salvou as duas. Fernando Diniz também falou da importância do Ganso e de mostrar para ele que ele é um gênio, e é um gênio, o Ganso é um gênio do futebol, e que ele precisava ter mais intensidade nos jogos. E aí é o que a gente vê, o Ganso voltando para dar combate, e essa intensidade nos jogos afloraria ainda mais a genialidade dele com a bola nos pés. Muito feliz de ter Paulo Henrique Ganso vestindo a camisa do Fluminense, é uma tremenda honra. Aliás, ontem foi aniversário do Gansinho, parabéns Gansinho, provavelmente você não vai ver esse vídeo, mas enfim, parabéns, feliz aniversário, muitas felicidades, jogue bola que nem seu pai e vista a camisa do Fluminense que nem seu pai. É isso que eu desejo, na verdade estou desejando até mais para a torcida do Fluminense, mas muita felicidade para o Gansinho. Tá? Então Diniz falou da amizade que tem com Paulo Henrique Ganso e que eles trocam muitas ideias e que o Ganso passou a ser mais intenso nos jogos e isso, a genialidade dele ficou ainda mais aflorada. Se eu ligasse para a seleção brasileira, se eu torcesse para a seleção brasileira, se eu tivesse qualquer tipo de relação emocional com a seleção brasileira, eu diria que é uma grande asneira o Tite não levar o Ganso. Talvez o Ganso quisesse ir para a seleção brasileira, então pelo Ganso eu acharia legal, mas pelo Fluminense, deixa o Ganso quietinho no Fluminense para não perder tempo, indo para o Catar e jogando com aquela camisa amarela. Outra coisa que Fernando Diniz falou foi sobre Manuel.
né? Diniz disse que o Manuel foi subutilizado muitas vezes, que isso não era uma crítica a outros técnicos, mas que via o Manuel como subutilizado. Né? Aí até brincaram lá que era o Beckenbauer ou Blackenbauer, mas aí o Caio falou lá, não, ele é o Lukaku tricolor e tal, aquela coisa toda. O fato é que Manuel chegou sob extrema desconfiança, minha inclusive, eu o colocava na relação de jogadores que o Fluminense não deveria ter contratado, mas o fato é que precisava de um Fernando Diniz para que o Manuel começasse a jogar bola de maneira excelente. Ele não é o mais técnico dos zagueiros, mas ele se impõe fisicamente, tem alguma técnica, tem muita personalidade, né, e tem sido extremamente importante para o Fluminense nessa fase de que chega à semifinal da Copa do Brasil. Estamos hoje, graças à vitória do Inter ontem, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e isso se deve ao Fernando Diniz, que consegue extrair o melhor não só do Manuel, mas dos jogadores do Fluminense, fazendo com que o time seja tão competitivo. Mas a cereja do bolo da entrevista do Fernando Diniz foi quando Luiz Carlos Júnior perguntou a ele qual time no mundo ele acha que joga mais parecido com ele. A resposta do Diniz foi, por ter a posse de bola, muita gente compara, né, ou coloca alguma similaridade com o Guardiola. E ele disse, a comparação termina aí. E aí ele explicou que o jogo do Guardiola é posicional e o jogo que ele implementa no Fluminense não é posicional. Muita gente não entende o que é jogo posicional. O jogo posicional é quando o time guarda as posições, se movimentam, mas guardando as posições. O cara joga pela direita, é pela direita, o cara joga pela esquerda, é pela esquerda, né? E aí com muito toque de bola e muita movimentação dentro das suas posições, a bola sempre chega nesses caras que estão ali na posição deles. Obviamente, você tem o Kevin De Bruyne que oscila, né, que roda, né, por toda a área ofensiva do Manchester City, mas que é o jogo posicional. E o jogo que ele defende no Fluminense é um jogo não posicional. É um jogo onde os jogadores têm liberdade de trocar de posições. Né? Tantas vezes a gente viu o Samuel Xavier caindo pela esquerda, o Caio Paulista pela direita. Quando a bola vai sair no toque lá atrás, os zagueiros vão para as alas, né? E os meias, o André sobretudo e o Ganso, né? Eles recuam, ou o Martinelli, eles recuam para dentro da área onde deveriam estar os zagueiros. Né? Então há uma movimentação intensa. E inúmeras vezes eu vi o Cano voltando e cobrindo o Samuel Xavier, e aí quando retoma a bola é o Ganso que está lá na frente, ou é o Caio Paulista aberto na esquerda. Então é um jogo não posicional, que exige e precisa de muito treinamento. Né? E eu volto a dizer, se o Fluminense tivesse um elenco mais robusto, dois bons laterais, né, que pudessem... com toda essa mudança de posição, mas que dessem força ao Fluminense ofensiva e defensivamente, o Fluminense estaria hoje brigando pelo título brasileiro e não teria sido eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Então foi uma aula de futebol que o Fernando Diniz deu ontem no Bem Amigos. Feliz de quem assistiu, coitado dos haters, né, que vão ter que abaixar a cabeça um pouquinho e admitir que o cara sabe muito de futebol. Ele ainda disse que ele é muito mais feliz, né, como treinador do que ele foi como futebol. Que ele ama, o olho brilhou quando ele disse que ele ama dar treino. Né, que ele transpira e inspira, né, quando ele está dando treino, que é a coisa que ele ama fazer. Então, uma grande aula, né, do Fernando Diniz ontem no Bem Amigos. Próxima notícia é que o VAR divulgou áudio do Fla-Flu, dos lances do Fla-Flu. Aliás, dos lances não, do lance. Um jogo com arbitragem péssima, né? A CBF optou por soltar o áudio do VAR no lance mais óbvio, que foram as expulsões do Caio Paulista e do Everton Cebolinha. Em que pese aquilo pudesse ter sido resolvido com cartão amarelo para cada um, o Klaus optou por vermelho para cada um, o que eu não acho um absurdo. Mas o absurdo foi a expulsão do Manuel, e aí não tem áudio do VAR. Foi polêmico o pênalti no Cano, eu acho que foi pênalti. Acho até que foi mais pênalti do Santos do que pênalti do Léo Pereira, né? E não teve áudio. Não teve áudio do pênalti escandaloso no Caio Paulista.
Não teve áudio. Não teve áudio da expulsão absurda do David Braz. Não teve áudio, né, dos 2 lances que o Kaikai Briel Barbosa pediu pênalti. Ou seja, os lances polêmicos a CBF omitiu e colocou aquele que era o mais tranquilo. Ó, liberei o áudio aí para vocês, tá beleza, tá tudo jóia. Não, não tá tudo jóia não, CBF. Não tá não. Porque a arbitragem foi uma calamidade, né? O senhor Klaus tirou 2 zagueiros do Fluminense do próximo jogo. Tá? Desfalcou o Fluminense. E o Fluminense vai ter, talvez, dificuldades para montar o seu sistema defensivo. Por falar em sistema defensivo para o jogo contra o Juventude, notícia do Vitor Lessa, né, do grande Lessa, que o David Duarte voltou a treinar, e isso é muito bom, porque estamos sem zagueiros. O Fluminense, que no início do ano tinha Nino, Manuel, Lucas Claro, David Braz, Luan Freitas, Matheus Ferraz, e o David Duarte veio, né, porque o Nino poderia ser vendido. Para o jogo contra o Juventude tem apenas o Nino. Manuel e David Braz estão suspensos. O David Duarte está em fase de transição. Matheus Ferraz está estrupiado. Luan Freitas fez uma cirurgia grave, só volta ano que vem. E o Lucas Claro foi negociado. Então só temos o Nino para esse jogo. Se o David Duarte tiver condições de jogo na quarta-feira da semana que vem, que é quando teremos o jogo contra o Juventude, acredito que ele seja titular. Se não tiver condições, eu não sei o que o Diniz vai fazer. Ele tem 2 opções que ele já usou. Uma é colocar o André na zaga, até porque o Juventude, né, tem um ataque de riso, ou colocar o Felipe Melo, que aí eu choro. Né? Mas aí eu choro também se o André for colocado improvisado como zagueiro, porque aí vão perder o cara da saída de bola no meio campo. Mas são essas 2 opções caso o David Duarte não possa jogar. Se o David Duarte estiver em condições, ele é titular e se encaixa bem ali com o Nino, com o esquema de jogo do Fluminense, o André, né, na primeira volância, né, e aí tá tudo certo. Mas é absurdo, né, o que o senhor Rafael Caos fez com o Fluminense. A expulsão do Manuel é ainda pior que a do David Braz. Do David Braz, um amarelo, talvez, e conversar rapidamente e deixar tudo certo. Aliás, David Braz fez acusações gravíssimas ao senhor Rafael Klaus, que evidentemente nem CBF, nem STJD, nem ninguém vai se esmerar em investigar as acusações gravíssimas do David Braz. Mas eu acho que o Fluminense deveria ir atrás disso, né? Afinal de contas, hoje o David Braz é jogador do Fluminense. Ingressos, esquema de ingressos já disponíveis para a torcida para o jogo contra o Juventude. Gente, é fundamental lotar o Maracanã na quarta-feira, dia 28, 7 horas da noite, no Maracanã. É um jogo importante contra o Lanterna, que o Fluminense vença esse jogo, né, para continuar na briga pelo G4, pela fase de grupos da Libertadores, e ali vai, como quem não quer nada, esperando o tropeço do Palmeiras. Ah, Alexandre, é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas eu vou lembrar que em 2009 o Palmeiras era líder com tranquilidade e não foi nem para a Libertadores. Tá? Caiu vertiginosamente na reta final, né? E aí estava ali o Inter, estava o Flamengo, e acabou o Flamengo sendo o campeão brasileiro. Então pode acontecer de novo. E se acontecer de novo, o Fluminense tem que estar preparado e próximo, o mais próximo possível do Palmeiras. Tá? Então, jogo importantíssimo, dia 28, 19 horas no Maracanã contra o Juventude. Né? A torcida do Fluminense precisa dar esse apoio ao time, né? Ao time que está fazendo muito mais do que qualquer um de nós esperávamos no início da temporada. Por fim, talvez Alexandre Jesus esteja saindo do Fluminense. Essa é uma notícia secundária, vamos dizer assim, porque o Alexandre Jesus é um jogador do Sub-23 que veio do Cruzeiro, empresariado pelo Francis Melo, né, o empresário do Fred, né, e fez alguns gols ali no Sub-23, mas já foi aproveitado no time de cima e não mostrou o que veio até agora. Eu não vou chancelar como jogador ruim, mas também não dá para dizer que é um cara que vale milhões de reais. Né? O fato é que Netflu disse que 2 clubes da Série B, um de São Paulo e outro do Nordeste, entraram em contato para tentar o jogador por empréstimo com opção de compra. Acredito que o Fluminense não vai fazer esse negócio, quer dizer, também não sei, né? Porque negócio ruim é com essa gestão mesmo.
mas acredito que não vai fazer esse negócio, que o Alexandre Jesus vai continuar no projeto do Sub-23, que precisa melhorar muito. Aliás, precisa haver uma integração do Fernando Diniz, do modelo de jogo do Fernando Diniz, com toda a base, para que o Fluminense tenha um modelo de jogo, né, que não fique ao sabor de quem está na presidência do clube. Né? Ah, eu gosto do jogo mais reativo, aí contrata o Abel Braga. Ah, eu gosto do jogo propositivo, com posse de bola, contrata o Fernando Diniz. Ah, eu não sei o que é que eu gosto, contrata o Odair Helma. Tá, então o Fluminense precisa efetivamente de um projeto de unificação do modelo de jogo, né, desde a base até o profissional, e melhorar muito essa transição do jogador da base para o profissional. Beleza, galera? Esse é o giro de notícias do Fluminense de ontem e de hoje. E eu falei, Ale Chagas fica por aqui. A gente volta no próximo vídeo. Se inscreve, curte, compartilha, aperta o badalo do Ale. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.